Olá, hoje eu e o André estamos aqui para contar para vocês de uma viagem que a gente fez recentemente para a Argentina. Nós fomos para Buenos Aires para gravar uns vídeos especiais aqui para o nosso canal, que seriam os especiais de aniversário de 2 anos aqui do canal. Né? A gente tinha preparado 4 vídeos para fazer lá na Argentina, mas deu tudo errado nessa viagem, né, André? Bom, começou a dar tudo errado já desde o aeroporto, né? Quando a gente foi sair pela imigração lá em São Paulo, que a gente fez uma conexão por lá, a mulher da imigração lá do guichezinho conseguiu perder o RG do André, a identidade dele, e aí ela estava dizendo pra gente que a gente não tinha entregue, né? Não tinha entregue os 2 documentos juntos, e ela disse que não. A gente ficou uma meia hora, uns 40 minutos mais ou menos, né, lá no guichê, lá, retido, até ela descobrir que ela tinha derrubado o treco no chão. Tipo, e aí já foi um sinal, assim, de que essa viagem seria com fortes emoções, né, André? Sim. Mas aí o pior ainda estava por vir. Bom, chegamos lá, então, na Argentina, lá pelas 10 horas da noite quase, né, mais ou menos, a gente chegou o voo. E aí a gente queria ir de ônibus pro hotel, né, que a gente estava hospedado, para economizar um pouco, porque o táxi lá é muito caro. E também a gente tem um pouco de receio, porque as pessoas ficam falando que os táxis assaltam e tal, então a gente ficou com medo de pegar um táxi à noite, né? E aí é o seguinte, a gente só pode andar de ônibus lá em Buenos Aires se a gente tiver um cartão de transporte ou se a gente tiver moedas para pagar. Só que como o dinheiro deles desvalorizou muito o peso, né, nos últimos anos, a moeda, assim, uma moeda de 1 peso, 2 pesos, desvalorizou, não vale muita coisa. Então é difícil de você conseguir moedas no comércio, assim. E aí eu não tinha moedas, né, em pesos quando a gente chegou lá. Eu fui tentar conseguir algumas ali no câmbio, né, na casa de câmbio do aeroporto, eles só me conseguiram 6 pesos. Precisava pagar as 2 passagens, né, a minha e do André. E aí não tinha mais moedas. Eu tentei nos guichezinhos ali de doces, né, num café ali do aeroporto, ninguém tinha moeda. Aí até que eu consegui com uma moça lá, ela, né, me deu algumas, eu consegui juntar 11 pesos. 11 pesos em moedas, isso daí. E aí falaram pra gente que o ônibus custava 5 pesos, né? Então eu falei assim, então beleza, fechou, né? Já vai dar pra pagar as 2 passagens, vamos pro hotel. Subimos no ônibus, e o que aconteceu? A passagem era 5 pesos e 70 centavos. E 70 pesos, né? 70 centavos de peso, né? Mas aí a gente não conseguia pagar as 2 passagens que o dinheiro que a gente só tinha dinheiro daí, tipo, em papel, eu tinha acho que notas de 100 pesos só, então não tinha como pagar. Aí o motorista não tinha como, né, não ficou com dó de jogar a gente na rua ali à noite, aí deixou a gente ir de graça mesmo, né? Já começamos ali com um fiasco, assim. Aí chegamos no hotel lá super tarde, né, andamos um pouco a pé lá, e aí eu fui passar meu cartão de crédito pra pagar lá a conta já no começo, na entrada, que ele sempre já retém o valor, né, pra se tiver algum problema. E o meu cartão de crédito que eu liberei aqui no Brasil antes de ir, não passou. Ele simplesmente não aceitou. Tipo, tinha fundo, tinha liberado para uso no exterior, mas não passou. E aí eu tive que pagar com dinheiro, porque eles precisavam de alguma garantia. Eu dei quase todo o dinheiro em pesos que eu tinha, que era bem pouco que eu tinha levado mesmo. E fiquei, agora se eu não conseguir pagar com cartão amanhã, né, dar um outro jeito aí, vou ficar sem dinheiro, porque eu não vou poder sacar pesos, não tenho dinheiro para trocar por pesos. Mas aí, felizmente, na manhã seguinte, eu tentei um outro cartão que nem estava liberado para uso no exterior, e daí eles aceitaram aquele cartão. E aí eu consegui pagar o hotel, peguei o dinheiro de volta para poder gastar na rua. Aí no primeiro dia a gente tentou alugar uma bicicleta, que tem meio que de graça lá, meio público assim mesmo. Só que eu não conseguia pegar porque eu sou de menor, tem que ter mais de 16 anos para conseguir pegar uma bendita bicicleta. Pois é, a gente fez cópias dos documentos, né? Fez cópia do nosso vistozinho lá de entrada no país, foi todo feliz lá, né, pro ponto de pegar a bicicleta, que lá tem mesmo transporte público gratuito de bicicletas. E aí, vocês não podem usar porque o André não tem que ter 16 anos. Aí a gente até pensou em alugar uma bicicleta, né? Fomos a pé, bem longe no lugar que alugava as bicicletas. Só que aí a gente achou muito caro, que não valia a pena. Então a gente fez um passeio a pé, assim. De manhã, nesse primeiro dia, a gente passou ali pela região do Porto Madeiro, né? Então tem uma universidade ali, tem alguns cafés, restaurantes. E passamos por ali só e eu não lembro o que mais a gente fez nesse dia. E a gente tava com sono da porra, né?
eu estava cansado, né, por causa da viagem e tal, tinha dormido pouco. A gente foi de noite, a gente foi ver o filme. E aí a gente passeou mais um pouquinho ali pelo centro, Casa Rosada, né, aqueles pontos turísticos mais no centro, a Catedral ali de Buenos Aires. E à noite o André resolveu assistir um filme, né? A gente foi no cinema em Buenos Aires, assistir um filme dublado em espanhol. E a gente assistiu El Espetacular Hombre-Aranha, dublado em espanhol. Então foi muito engraçado, porque ele parecia uma novela mexicana, né? Mas valeu a pena, assim, né? Era barato. E aí a gente chegou até a gravar depois uma análise lá, né, assim, falando um pouco do filme, mas essa análise daí depois não pôde ser aproveitada, porque as coisas piores da viagem eles estavam por vir, né, André? Mas eu gostei do filme. E você? Mais ou menos. Eu não gosto muito do Espetacular Homem-Aranha, não. Aí no segundo dia de viagem que a gente estava lá, nós fomos para um parque de diversões chamado Parque de la Costa, que fica lá na região do Delta do Tigre. Sim. Passamos o dia inteiro lá no parque, fazendo alguns vídeos e tal. E já na chegada do parque, assim, no primeiro brinquedo que a gente foi, eu não tava muito ligado, assim, mas minhas meninas começaram a dar bola pro André, assim, dar tchauzinho pra ele, chamar atenção, assim, né? Só que eu não vi. Eu saí do brinquedo, deixei o André lá, fui gravar outras coisas em outro canto. Aí daqui a pouco chega o André, assim, ai, tinha umas meninas lá que vieram pedir pra eu tirar foto com elas. Daí, será que elas conhecem o Boca Repórter? Assim, claro que não conhece o Boca Repórter, né, André? Tipo, lá na Argentina, já viu? Eu não sei falar espanhol. E aí a gente encontrou depois outras vezes essas meninas, né, lá pelo parque, elas passavam, dando tchauzinho pra ele. Teve uma parte que eu gravei elas passando, eu falei assim, te amo! E o André dando tchauzinho, assim, foi bem engraçado. Depois a gente descobriu que daí elas se interessaram por ele porque ele tava com essa jaqueta aqui, do Harry Potter. E como elas são fã do Harry Potter, elas acharam legal, por isso que elas começaram, né, a dar bola pra ele. Assim. Se alguém estiver duvidando, eu tenho a foto, tá? Que elas tiraram a foto e marcaram ele depois, porque daí ele criou coragem, anotou lá o nome dele, lá do Facebook, né, e o endereço aqui do canal, e deu pra elas. Então, se elas estiverem vendo a gente aí nesse vídeo, né, um abraço aí para as meninas da Argentina, aí no parque de La Costa, que foi bem legal. Então o parque foi bacana, né? A gente se divertiu bastante lá, voltamos à noite, aí fomos comer uma pizza. E aí no dia seguinte, no domingo, a gente tinha programado de ir de manhã no Caminito, fazer algumas fotos, porque é um lugar colorido, bonitinho. E à tarde a gente ia lá na região do Cemitério da Recoleta, essa região mais nobre ali da cidade. Só que assim que a gente saiu lá do bairro lá, na verdade a gente queria pegar um ônibus, né? Então a gente foi andando um pouco mais longe ali, era de manhã, no domingo, 11 horas da manhã, tava as ruas meio vazias. E aconteceu que a gente foi assaltado. Pois vieram 3 caras assim, enormes, assim, né? Dos lados da rua. Um segurou o André, 2 começaram a me espancar, bater na cabeça, assim. E arrancaram a minha mochila, né? Nessa parte, quando eles arrancaram a minha mochila, o André saiu correndo. Aí o cara começou a passar a mão no meu bolso tentando pegar o meu celular. Eu pensei assim, meu celular não. Eu juntei todas as forças do mundo e consegui me libertar e sair correndo. Pois e aí eles acabaram levando a nossa câmera com todos os vídeos que a gente tinha feito da viagem, porque ainda eles estavam no cartão, né, na câmera. O meu celular, o meu iPod velhinho que estava também na mochila, que já tinha uns 8 anos de uso, assim, tava com a tela ruim e tal, mas né, era de estimação, funcionava muito bem. E o pior de tudo foi que eles levaram daí a carteira, com R$15 que tinha na carteira, só que os nossos documentos estavam nessa carteira, as nossas identidades. E aí fudeu tudo, né? A gente conseguiu catar outras coisas, eles levaram a mochila inteira, então eles foram jogando algumas coisas pela rua, assim, eu consegui catar os cartões de crédito que eles jogaram, só um cartão que não voltou, mas aí era um cartão de débito, então não tinha tanto risco, assim, né? Não precisou ser bloqueado de lá. E a polícia já chegou, né, logo em seguida, assim. Então a polícia chegou, tentou até dar uma volta com a gente para tentar achar os bandidos, mas aí levaram a gente para a delegacia para fazer o BO já depois, né? Que a gente ia precisar depois para conseguir voltar para o Brasil, né? E foi assim uma situação bem tensa, assim. Eu já viajei bastante, assim, né, para outros lugares. Essa foi a primeira viagem internacional do André. Só que talvez porque nunca aconteceu nada nas outras viagens que eu fui, assim, eu acho que me descuidei um pouco, assim. E aí na delegacia, os policiais, lá tinha um policial que atendeu a gente que parecia, assim, um galã de novela mexicana, né? E eles só perguntaram da Copa pra gente, perguntaram da novela Avenida Brasil, que acho que tá passando lá. Em vez de prestar um bom serviço, né? E aí, enquanto eles faziam o BO, eles conseguiram perder os nossos vistos que a gente tinha, que tinha ficado na mochila ainda, o carimbinho do visto de entrada no país. Eles simplesmente extraviaram, porque eu tinha dado para eles usarem tinham os dados dos documentos lá, né?
Aí voltamos pro hotel já lá pelo meio da tarde, assim, né? Desistimos de fazer qualquer tipo de passeio, né, André? E aí eu fui pesquisar na internet, tipo, o que eu vou fazer agora, né? Fui assaltado, não tenho documento em outro país, o que eu vou fazer? E aí eu descobri lá que tinha que ir ao consulado, fazer uma autorização para voltar pro Brasil. Só que o consulado só atenderia emergências na segunda-feira às 3 da tarde. E o nosso voo era na segunda-feira às 1h30 da tarde. Aí eu fiquei super preocupado, pensei, putz, agora fudeu, né? Vou ter que remarcar voo e tal. E aí tinha um número de emergência lá de plantão do consulado e eu liguei para esse número. E assim que eu liguei, a primeira coisa que a mulher perguntou já qual era o horário do voo e tal. Então ela falou, então vai lá às 9 da manhã lá no consulado, que é a hora que abre, que já faz o documento para vocês podem voltar tranquilos pro Brasil. E aí eu já fiquei mais tranquilo, assim, beleza, né? Pelo menos não vai precisar me remarcar o voo. A gente tinha que sair mais ou menos umas 10h30 ali, 11 horas no máximo, né, do hotel para poder chegar no aeroporto a tempo do voo, porque o aeroporto lá é longe, pega trânsito. E aí, assim, antes de abrir já, né, o consulado, a gente foi pra lá, por sorte era perto do hotel, deu pra ir a pé, né, André, tranquilo. E só que chegando lá, daí eles falaram que como o André era de menor, né, eu tinha autorização para viajar com ele, porque mesmo ele sendo meu irmão mais novo e tal, para viajar com uma pessoa de menor, você tem que ter autorização dos pais, assinada e tal. Então, mesmo tendo autorização, precisaria de uma cópia do RG da nossa mãe para poder fazer o documento para ele voltar. E a gente não sabia disso antes, né? Então, a gente não pediu para a mãe no domingo, quando a gente ligou avisando ela do assalto e tal, para ela mandar. Então, a gente teve que ligar do consulado para nossa mãe aqui, para ela ir aqui no vizinho, escanear o RG e mandar lá para o consulado. E aí ela ia mandar pro meu e-mail. Só que daí na hora que a gente foi acessar o e-mail lá, eu lembrei que o meu e-mail do Gmail está configurado com um sistema de segurança que para ele ser acessado em computadores assim não usuais, ele manda uma senha pro meu celular, que foi roubado também, né, no assalto. Então aí eu tive que ligar de novo para ela mandar pro e-mail lá da moça do consulado. E assim, foi bem tenso, assim, mas daí deu tudo certo, elas conseguiram fazer os documentos, a gente saiu lá no horário, pegamos as coisas no hotel e fomos direto pro aeroporto. Chegamos no aeroporto, só fizemos check-in, né, André? E, daí teve o problema do negócio dos vistos ainda. Que daí eles tinham perdido os vistos na delegacia, né? E aí eu pensei, putz, se eu tiver que pagar uma multa, alguma coisa no aeroporto, eu vou ficar pé da vida lá, vou fazer um escândalo, vou dizer que a polícia deles é uma merda e tal. Só que daí eu só apresentei lá na imigração, eles fizeram um documentozinho lá e tal, não precisou falar nada disso, né? Então foi tranquilo. E aí a gente só passou, então fez o check-in, entrou no avião e já veio embora. Não deu nem tempo de passar no free shop, né? Foi uma coisa meio triste, assim. Então essa foi uma viagem, assim, inesquecível, assim, que deu um prejuízo meio grande, assim, né? A gente voltou sem os vídeos, voltou sem o equipamento, mas podia ter sido pior, porque eu tava com o gravador aqui de áudio no outro bolso da jaqueta que eles não procuraram, que eu tava com o gravador, com uma câmera em um bolso, o celular em outro. Eles tiraram dos bolsos e levaram. Mas o dinheiro, os pesos que eu tinha no outro bolso eles deixaram e o gravador também ficou. Só que o gravador eu só achei depois lá na delegacia, né? Achei que tinham levado também, né? Tava desesperado. E o André ficou com o celular dele, não levaram porque ele correu. Então, foi esperto. Eu até pensei na hora em correr, assim, também fugir, porque tinha como fugir acho, dos bandidos se eu quisesse, mas eu pensei, se o André fica pra trás, e se eles ficam com raiva, e se eles resolvem esfaquear ele, uma coisa assim, né? Então, sei lá, seria pior. E também não reagi porque eu ia conseguir bater só em um cara, talvez, ali, e os outros podiam ficar com mais raiva, e eles não têm nada a perder, né? Provavelmente eles roubam pra comprar drogas, alguma coisa assim. E foi uma coisa triste, mas violência tem em todos os lugares. Mesmo aqui no Brasil eu nunca fui assaltado, então eu até tava brincando que eu sou muito chique porque a gente vai pro exterior, né, pra ser assaltado. E o que eu fiquei mais triste, acho, de perder, assim, na viagem não foi tanto, assim, os bens materiais, porque o nosso equipamento não era, assim, não eram coisas caras, né, André, eram coisas mais velhinhas e tal, claro que funcionavam super bem ainda, podiam, né, ser usados por muito tempo, mas realmente foi perder os vídeos, perder o trabalho, assim, foi um choque, assim. Até voltei, assim, meio triste, assim, eu não vou gravar muito vídeo, assim, agora, dar um tempo, assim, porque eu não tô com clima de gravar vídeo. Mas a gente resolveu continuar gravando porque gravar faz bem, né? A gente comprou uma câmerazinha provisória aqui, né? Pra aguentar aí um tempo também, né? Até podia comprar uma melhor, uma compactazinha fotográfica só. E outra coisa que eu queria falar, assim, que quando eu cheguei na segunda-feira, assim, aqui no Brasil, aí que eu abri aqui o canal, eu comecei a ver vários comentários legais que as pessoas tinham feito do vídeo que tinha sido publicado naquele dia, e alguns vídeos, né, anteriores, assim. E aqueles comentários, assim, foram um incentivo, assim, foi uma coisa legal, assim, que me fizeram bem, assim, naquele momento, assim, não, a gente precisa continuar com esse trabalho, assim, né.
Então, obrigado vocês, assim, por participarem, por comentarem, assim, porque mesmo às vezes sem saber, vocês deram uma grande força pra gente, assim, num momento difícil, assim, triste, né? E a gente espera poder continuar aí, né? Fazendo mais vídeos por mais tempo ainda. O André ainda quer voltar pra Argentina. Agora é mais que ele deixou o coraçãozinho dele lá, perdido lá. Ah, é verdade. Um grande abraço pra vocês, então. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Chihuahua.